Glória a Deus. Cumprimento a Maria com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Louvar o nosso Deus por essa oportunidade que Ele nos concede. Vamos falar o tema dessa campanha? Não precisa nem colocar, porque eu sei que todos sabem. João 3,16 é o texto áureo da Bíblia. Eu vou falando, vocês vão repetir. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Podemos assentar. Pedir a ajuda do pastor João Neto. Aqui. Parece que vai dar certo, pastor. Irmãos, essa é a quarta terça-feira da campanha da promessa. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, das irmãs que se fazem presente aqui nesta noite. Confesso que quando o pastor dividiu o tema para várias pessoas, talvez nós podemos imaginar que falar assim: como extrair tantas coisas de um só verso, de um só versículo. O pastor João Neto, na primeira, ele veio aqui e usou esse esquema aqui do slide. Só que ele copiou o que eu estava aqui na minha mente. Do jeitinho que ele ia fazer, ele fez. Foi confirmação de Deus. Ele pegou palavra por palavra do versículo e foi esmiuçando. Depois esteve o pastor Ibamar, o pastor Adilson, e aprove a Deus que estou eu aqui hoje. Se fosse pelo pastor João Neto, meu amigo, meu pai, meu irmão, eu não estaria aqui. Eu vou contar. Ele me agendou para o dia 31/2. Eu falei: pastor, como que vai fazer? Não tem esse dia, não existe. Mas hoje eu estou aqui. Campanha da promessa. Aleluias. Na palavra do Senhor existem aproximadamente, escute bem, aproximadamente 8.000 promessas. É muita coisa, muita coisa. Promessas de salvação, promessas de perdão, promessas de vida eterna e tantas outras, de cura, de libertação, de consolação quando o Espírito Santo vir até aqui nesta terra. E este é o tema desta campanha, campanha da promessa. Eu coloquei aquele título ali. Geralmente, quando você conhece uma pessoa que você é apresentado a ela, você responde por conta de uma boa educação: prazer, eu sou o João Neto. Prazer, eu sou o Adilson. É o primeiro contato que você tem ali com aquela pessoa. E quando nós temos um contato com Cristo, que nós o conhecemos, o Senhor olha para nós e fala: prazer, é muito bom te conhecer. É muito bom saber que você abriu a porta do seu coração. E este livro de João, ele é um livro muito especial. Eu coloquei aqui no meu esboço. É o livro das apresentações. Ele começa, digamos assim, sendo apresentado para o povo de Israel. E olha que o Senhor já tinha sido apresentado para esse povo no Antigo Testamento.
A Bíblia, segundo as minhas anotações aqui, 66 livros. Antigo Testamento, 39 livros. Novo Testamento, 27 livros. 1189 capítulos. 31.102 versículos. Nossa, presbítero Taylor, você conhece bem? Não, eu olhei lá no Google. Olhei no Google para olhar essa referência. Sabe por quê? É para falar de quão precioso é o tema desta campanha. São vários capítulos, são vários livros, vários versículos. Porém, se o ensinamento da palavra do Senhor se resumisse somente ao livro de João, esta igreja estaria edificada na rocha. No livro de João, temos a apresentação de Jesus como a videira verdadeira, né? Como a porta, como a vida, como tantas outras coisas. Mas se porventura o livro de João fosse resumido somente ao capítulo de número 3, ele continuaria sendo um jeito forte de falar ao coração do seu povo, porque ali no capítulo 3 começa com uma indagação de um homem, que inclusive, se não fosse por intermédio deste homem fariseu, provavelmente essa passagem não existiria. Apresentação de Cristo a Israel, testemunho de João Batista e os primeiros discípulos. Como Cristo foi apresentado a Israel? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Aqui no começo do livro é falado que o Senhor é o Verbo, que o Senhor é a Palavra, que é este livro aqui que nós estamos manuseando neste momento. E precisou que a palavra do Senhor, que Jesus Cristo, fosse apresentado a Israel desta forma. O nosso irmão João, muitos anos após a morte de Cristo, ele precisou interceder pelo povo de Israel através deste livro, porque os caminhos estavam sendo desvirtuados, não estava indo naquela seta à frente, aquela marcha à frente que o Senhor Jesus tinha ensinado. O povo estava indo para a esquerda, o povo estava indo para a direita, e foi necessário também que o Senhor Jesus apresentasse um homem através desse livro, o seu primo João Batista. Este homem de Deus, em certo momento, chegaram até ele e falaram assim: quem és tu? Você é o Cristo? Você é Elias? Você é um dos profetas? E nos diz a palavra de Deus que ele confessou: eu não sou o Cristo. Na verdade, eu sou aquele que clama no deserto para abrir caminho para aquele que eu não sou nem digno de estar ali com as suas sandálias, colocando aos seus pés. Eu sou o menor, mas eu estou aqui para abrir caminho. E nos diz a palavra do Senhor que Cristo foi apresentado também a dois homens, logo imediato a ele conhecer João Batista, André e Simão, discípulos de João Batista. É assim que nos diz aqui na palavra do Senhor.
João apresentou Jesus a ele e disse assim: eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. A primeira decisão de André e Simão foi imediatamente seguir a Cristo. Largaram tudo, largaram João Batista, largaram as redes, largaram o pai, largaram mãe, largaram filhos, largaram o trabalho, largaram tudo, porque tinham sido apresentados a Jesus. Então Cristo, no primeiro momento, ele se apresentou a Israel. No segundo momento, ele se apresentou a João Batista. E no terceiro momento, ele se apresentou aos discípulos. Interessante dizer que veio esses dois discípulos, e logo após vieram os outros, Natanael, e por aí afora, Filipe, e todos os outros, quando ouviram a palavra do Senhor. Essa introdução que eu estou falando era para poder ter em cima do contexto da campanha. João 3,16. Sinais aconteceram. Naquela festa havia muitos convidados. Foi servido um vinho de qualidade X. Acabou o vinho. A preocupação naquela hora: como nós iremos atender todos esses convidados? Jesus separou algumas pessoas, falou: olha, enche essas talhas de água. E ao passar daquele momento, aquela água foi transformada no melhor vinho. Jesus estava se apresentando ali, aquele que tem poder sobre a natureza. Ele estava se apresentando agora ao hall de convidados daquela festa. Passaram-se os versículos. Jesus teve a oportunidade de estar no templo. Era Páscoa, a casa do Pai. Vou lá para adorar, vou lá para ministrar, não sei, eu vou lá. Jesus chegou naquele templo e o seu coração entristeceu, e ele falou assim: eu preciso me apresentar para esses homens, para esse povo que está aqui. Ele simplesmente, literalmente, ele chutou o pau da barraca, porque a casa do Senhor, por tempo ali da Páscoa do Senhor, havia se transformado num grande feirão. Vendia-se gado, vendia-se carneiros, vendia passarinhos, todos aqueles bichos que iriam ser apresentados em sacrifício ao Senhor. E com certeza um sacrifício que não ia ser aceito por Cristo, por Deus. Por quê? Porque a casa do Senhor virou um grande comércio. O Senhor preparou ali um material, um cordão de couro, fez um chicote e no lombo do povo. Caiu moeda para cá, caiu moeda para lá, e aquele pega para capar, me dá minha moeda, e os bichos começaram a correr, e os donos desesperados. E Jesus disse: a casa do meu Pai é casa de oração, não é casa de comércio. Aleluia, Jesus. E assim o templo foi purificado, porque o Senhor se apresentou àquelas pessoas que estavam fazendo da casa do Senhor, aleluias, um comércio. Agora sim,
Agora sim a gente entra em João 3. A palavra do Senhor vai nos mostrar que esse capítulo 3, ele traz a seguinte referência sobre o novo nascimento, aleluia, sobre uma nova vida, sobre uma nova criatura. Muitas das vezes, quando recebemos algo do Senhor, nós fazemos igual aquele mestre que esteve ali no diálogo com Cristo. Diálogo esse que começou quando Nicodemos chegou, falou de Jesus, falou o que ele fazia, elogiou, e ele era mestre, ele era príncipe, ele era professor, ele era tudo ali na lei, conhecedor da lei. E eu imagino ali, quando ele queria saber quem era Jesus, o que Jesus veio fazer naquele lugar, porque Nicodemos conhecia ele mesmo. Eu disse, homem conhecedor, homem sábio, ele sabia também o que ele ia fazer, mas ele queria questionar Jesus. E Jesus não deu muita volta, já falou assim: olha, Nicodemos, eu tenho me apresentado nos últimos dias a Israel, eu me apresentei a João Batista, eu me apresentei aos discípulos, eu me apresentei a várias pessoas, e agora eu quero me apresentar a você. Você deveria saber, Nicodemos, o que eu vim fazer aqui nesta terra, porque você conhece a lei, você conhece as Escrituras, e lá fala que eu ia vir para essa terra. Mas, Nicodemos, eu quero te dizer uma coisa: é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Nicodemos questiona com o Senhor e diz assim: Senhor, como é possível nascer de novo? Poderia eu retornar ao útero materno? Algo impossível. Se falássemos para nós, com certeza também nós iríamos indagar: é impossível isso acontecer. Mas eu creio que, se fosse possível, muitos de nós gostariam de retornar àquele lugar quentinho, aquele lugar que provém um alimento, aquele lugar onde nós temos a proteção do Senhor, a proteção da nossa mãe. Muitas das vezes as coisas têm acontecido no nosso dia a dia e temos vontade, sim, em voltar para o útero materno. Como posso, sendo velho, retornar, Senhor, ao ventre de minha mão? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Como pode ser isso, Senhor? O que eu falei lá atrás: Nicodemos, você é mestre em Israel e não sabe disso? Eu já me apresentei a tantas pessoas e agora eu estou me apresentando a você, e você não sabe. Aleluia. Aqui na palavra do Senhor, fala assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quantos de nós, outrora no pecado, outrora na vida errada, outrora longe dos caminhos do Senhor,
O Espírito Santo Consolador nos apresentou a Cristo. Nas passagens bíblicas, muitos aparelhos, muitas ocasiões, fez com que pessoas fossem apresentadas a Deus. Davi, primeiramente, foi ungido, depois com as suas mãos matou animais, depois com uma pedra e um estilingue matou um gigante. Ele foi apresentado ao nosso Deus. Raabe, sabedora que aqueles homens eram homens de Deus, mesmo com os seus erros, com as suas falhas, ela deu hospedagem para aqueles homens. E o povo de Deus foi grato. E o Senhor disse: olha, fala para ela marcar o vale da sua casa com tecido, porque eu fui apresentado a ela, e eu não me esquecerei do que ela fez por vocês. Muitas das vezes eu mesmo, quando fui apresentado a Cristo, estava correndo das bebidas, estava correndo do engano, estava correndo de um futuro casamento abalado. Mas eu louvo, eu glorifico a Deus, porque um dia Ele falou: olha, Taylor, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Você que nasceu de novo, continua a glorificar e exaltar o santo e poderoso nome do Senhor. O contexto da palavra do Senhor, antes de João 3,16, nos traz João 3,14, e diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá no livro de Números capítulo 21, verso 4, conta a história do povo de Israel que estava cansado daquela água que saía da rocha. Inclusive a respeito do maná, que era o alimento que eles tinham, eles blasfemaram, tiveram saudades lá do tempo que estavam no Egito. Tinha água em abundância, tinha comida em abundância, mas eles reclamaram. Aí o nosso Deus mandou serpentes venenosas ao deserto. Começou a picar aquelas pessoas. Morria um, morria dois, morria metade da família, metade ou às vezes até toda a família. Então o povo se arrependeu e clamou a Moisés. Falou: Moisés, intercede-nos, intercede pelo povo, para que essas serpentes sejam afastadas. Moisés chegou ao Senhor, ele tinha essa intimidade, falou ao Senhor, e o Senhor perdoou. Porém ele falou o seguinte: faz uma serpente de metal, e todo aquele que olhar para a serpente sarará. Aqui nós vimos que já estava sendo, aleluias, previsto o sofrimento de Cristo lá na cruz. Quando nós olhamos para Cristo, aquelas pessoas precisaram olhar para aquela serpente de metal. E não tem como assim, veneno de cobra, para que ele seja revertido aquela situação, o remédio é feito com a extração do veneno. A Covid,
o antídoto, o remédio, a vacina, é tirada dessa questão da Covid. Eu me recordo que eu não tive Covid por um bom tempo, mas eu tomei 3 vacinas. E no passar, do decorrer dos dias com essa vacina, eu me senti muito mal. Alteração cardíaca, o fôlego, a mente, a memória. Fiz esse esboço aqui para não estar esquecendo de algumas coisas para falar, porque foi reflexo que ficou da Covid. E Cristo Jesus, para perdoar o meu, o seu e o nosso pecado, Ele se fez pecado. Ou seja, assim como o serpente precisou de uma imagem para que o povo fosse sarado, levantado ali no deserto, Cristo também foi levantado. Mas tem um detalhe que nós não podemos esquecer: somente aqueles que quiseram, ninguém foi obrigado a olhar para aquele estandarte de uma cobra de metal. Assim é aquela pessoa que não crê, que não aceita, que não quer conhecer o Deus da tal maneira. Pastor João Neto, no primeiro estudo que ele deu a respeito desta frase, eu dei a minha opinião, bateu com a dele, e eu fui um pouco mais além, porque eu falei assim: Pastor João Neto, essa tal maneira, ela é assim tão grandiosa, tão incompreensível, que se Cristo quisesse se contradizer e salvasse até mesmo Judas Iscariotes, essa é a tal maneira. É uma coisa incomparável, é uma coisa de um modo tão grande, de um jeito enorme, aleluia, um jeito sacrificial, incondicional, ilimitado. Essa é a tal maneira de João 3,16. Muitas das vezes nós olhamos para as nossas falhas, para os nossos defeitos e falamos: não tem jeito, Ele não vai me perdoar, não tem jeito, eu não vou dar conta. Mas a tal maneira é tão incomparável que Ele nos resgata lá daquele poço, igual José estava. Ele nos resgata do lamaçal do pecado, Ele nos resgata do chão, porque a tal maneira é tão incompreensível, nós não merecemos. Isso aí é ponto passivo, nós não merecemos, mas a sua infinita misericórdia, o seu grandioso amor faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Se nós passássemos aqui neste momento, eu contei aqui, tem por volta de 35, 36 mais ou menos, contando as crianças, quase 40 pessoas. Se perguntássemos aqui, como foi a sua conversão? Como foi a sua passagem do pecado para a vida eterna? Da tristeza para a alegria, da enfermidade para a cura, para o silêncio, do silêncio por grito, por brado de vitória. Eu sei que cada um aqui tem um testemunho diferente. Muitos nasceram no lar evangélico, outros não, como eu e minha família, minha esposa, né? Eu louvo a Deus porque um dia desse a minha sobrinha, ela ministra, ela louva, ela é da equipe de louvor,
de uma igreja lá no setor universitário. E ela viu um vídeo, um statuzinho, e o abençoado do Gleison sempre grava e manda para mim. E eu pus lá. Ela falou assim: tio, eu queria te agradecer. Eu falei assim: o que foi, Maria Laura? Ela falou assim: tio, na nossa família tem poucos crentes, tinha poucos crentes, mas na época que eu era criança, que eu passei a conviver com o Senhor e com a tia Cristina, acendeu a chama no meu coração. E hoje, para a honra, glória e louvor do santo nome do Senhor, tem uma quantidade boa. Pode ser mais, porque a tal maneira pode alcançar esses meus parentes. Meu irmão, ele é escravo da bebida, escravo, mas é escravo mesmo, aquele que não pode nem mesmo ver o cheiro da bebida, porque ele já está alterado. Mas eu creio que a tal maneira de Cristo pode sim alcançar ele, porque para Deus nada é impossível. E eu quero te dizer nesta noite, coloque essa palavra no seu coração: para Deus nada é impossível. Muitas das vezes, pelas suas forças, pelos seus passos, pelo seu caminhar, você vai achar que essa tal maneira nunca vai te encontrar. Mas diferente disso, eu quero te falar: a tal maneira vai te achar. Os seus parentes, aquele que talvez esteja afastado, aquele que não vê perspectiva. Esse meu irmão, um dia eu falando do amor de Deus para ele, a primeira coisa, pastor, que ele falou para mim, ele falou assim: e o dízimo? Aí eu falei: o nome dele é Denilton, o nome dele. Eu falei isso: vamos fazer uma comparação então. Vamos fazer uma comparação. E ele me fala: quando eu estava no mundão, o meu dinheiro ficava com o botequeiro, com o dono da distribuidora, né? Nos frevos, né? Digamos assim. E agora, eu sou grato a Deus pelo que Ele faz, pelo que Ele fez e faz na minha vida. E você vem me questionar por que eu deixo X ou Y na igreja? Por que atacar a parte financeira da igreja se você está sofrendo, você está doente, você está abandonado? Ele já passa pelo segundo casamento, agora está no terceiro relacionamento. Eu tenho, vou fazer 55, ele tem 56, ele já tem bisneta. Né? Aí conversa vai, conversa vem. Eu falava assim: o meu dízimo antigamente eu deixava para esses caras, ficava no bar. A irmã Cristina reclamava porque o dinheiro não dava, porque em vez de eu levar para casa, antes de chegar em casa eu passava, fazia o contorno. Você me entende? Ele não gostou muito não gostou, porque a pessoa, quando ela está no erro e o Espírito Santo de Deus ainda não convenceu ele não aceita a crítica. Muitas das vezes eles vão pegar o que é visível para eles, talvez uma reportagem na televisão, fala de um escândalo, fala de uma situação financeira, mas a palavra do Senhor nos ensina e nos fala: ai daqueles, porque vêm os escândalos. Não ia tocar nesse assunto não, mas a igreja dos últimos dias, ela tem sido muito atacada na mídia, na política. E eu olhei o comentário de uma pessoa, de várias pessoas estavam reclamando da situação. Só uma, dentre vários comentários, falou assim: graças a Deus por essa perseguição. Isso significa dizer que a igreja na face da terra está fazendo a diferença.
estão perseguindo a família, estão perseguindo os bons costumes, as tradições, os bons costumes, o meu posto, o meu presbitério, o seu pastorado, o seu diaconato, não vai te salvar, não vai me salvar. Mas, porém, todavia, nós nascemos de novo. Irmão, eu quero ir para o céu, nascer de novo. Irmão, eu quero ter paz, nascer de novo. Eu quero ser feliz, nascer de novo. Quando o pastor falou assim, campanha, vai campanha, volta campanha, mas você está vivo, glorifica a Deus por isso. Muitas das vezes você pede assim, Senhor, abre uma porta de emprego melhor para mim. O que é melhor para você? Se você não tiver uma qualificação, se você não tiver uma formação, não adianta. A gente costuma dizer que dinheiro não cai do céu, não nasce em árvores, mas o Senhor, o Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Certa vez, uma irmã estava assim queixosa de situações, né? Aí eu falei assim para ela: olha para os pássaros, palavra de Salomão, olha para os pássaros, quão lindos são. Eles não plantam, eles não colhem, mas o Senhor não deixa de alimentar nenhum deles. Aí eu continuo falando, eu falei assim, agora olha para as flores, para os lírios, e vê que vestes lindas que essas plantas têm, porque o Senhor cuida delas, e é assim que Ele vai cuidar de vocês. Para finalizar, todo aquele que nele crê, como eu disse, Cristo foi apresentado no livro de João a várias pessoas, a vários grupos, e para que nós possamos crer nele, ele também foi nos apresentado, uns pelo amor, uns pela dor, envolvendo fé, envolvendo confiança. Ele foi apresentado, e como eu disse, não é a nossa posse, não é a nossa condição financeira, não é o nosso cargo, não é o nosso estudo. Além de tal maneira e nascer de novo, nós temos que exercitar a nossa fé. A mensagem é que a salvação é pessoal e acessível a todos, baseada na aceitação de Cristo Jesus, ou seja, crer. Todos nós que um dia cremos seremos salvos por meio do sangue do Cordeiro, que é Cristo. Amém? Amém? Amém. Quero agradecer, devolver ao nosso pastor, louvar a Deus pela vida da igreja. Amém?